A vida cristã é uma jornada marcada pela busca constante das bênçãos de Deus. Essas bênçãos, no entanto, não são apenas materiais ou circunstanciais. Elas envolvem paz, propósito, direção e a presença transformadora de Deus em nossas vidas. Mas, em meio a essa busca, muitos se perguntam por quê, às vezes, parece que as bênçãos não fluem como esperado. Será que estamos fazendo algo que bloqueia a ação de Deus? A verdade é que, enquanto Deus deseja nos abençoar abundantemente, nossos hábitos e atitudes podem, sem que percebamos, criar barreiras que impedem essas bênçãos de se manifestarem. A Bíblia nos mostra que Deus é generoso e fiel, mas também nos chama a viver de maneira alinhada à sua vontade. Quando nos afastamos desse caminho, seja por ações ou omissões, podemos estar fechando as portas para o que Ele tem preparado para nós. Neste momento, vamos refletir sobre 3 hábitos específicos que podem estar bloqueando as bênçãos de Deus em sua vida. Esses hábitos não são apenas comportamentos externos, mas atitudes do coração que precisam ser identificadas e transformadas. Ao reconhecê-los e abandoná-los, abrimos espaço para que Deus haja de maneira poderosa, trazendo renovação e plenitude. Vamos começar essa reflexão com um hábito que, muitas vezes, passa despercebido, mas que tem um impacto profundo em nossa relação com Deus: a ingratidão. A ingratidão é um daqueles hábitos que, muitas vezes, não percebemos em nós mesmos, mas que pode ter um impacto profundo em nossa relação com Deus. Ela é como uma névoa que nos impede de enxergar as bênçãos que já estão ao nosso redor. Quando nos concentramos apenas no que falta, no que não deu certo ou no que ainda não alcançamos, deixamos de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos traz um exemplo marcante sobre isso na história dos 10 leprosos, registrada em Lucas 17, versículos 11 a 19. Jesus cura 10 homens que sofriam de lepra, mas apenas um deles volta para agradecer. Os outros 9 receberam a bênção, mas não reconheceram a mão de Deus por trás daquela cura. A ingratidão deles não anulou o milagre, mas certamente limitou a experiência de uma relação mais profunda com Jesus. Aquele que voltou para agradecer não apenas foi curado, mas também ouviu de Jesus: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." A gratidão abriu portas para algo ainda maior. Quantas vezes agimos como os 9 leprosos? Recebemos bênçãos, conquistas, proteção e provisão, mas seguimos em frente sem parar para agradecer. A ingratidão nos faz focar no que ainda não temos, enquanto ignoramos o que já recebemos. E, ao fazer isso, criamos uma barreira que impede que novas bênçãos fluam. Deus não nos abençoa apenas para suprir nossas necessidades, mas também para nos levar a um relacionamento mais íntimo com Ele. Quando não reconhecemos sua bondade, estamos, de certa forma, fechando nossos corações para essa intimidade. A gratidão, por outro lado, é uma atitude que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, somos exortados: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Note que o versículo não diz em algumas coisas ou apenas quando tudo está bem. Ele diz em tudo. Isso significa que a gratidão não deve depender das circunstâncias, mas da nossa confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Cultivar um coração grato exige prática e intencionalidade. Pode começar com algo simples: ao acordar, agradecer pela vida, pela família, pelo trabalho, pela saúde. Ao longo do dia, reconhecer as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. E, ao final do dia, refletir sobre como Deus agiu, mesmo nos detalhes. A gratidão nos treina a enxergar a mão de Deus em todas as áreas da vida, e isso nos prepara para receber ainda mais dele. Mas a gratidão não é apenas um sentimento, é uma escolha. Podemos escolher focar no que nos falta ou no que já temos. Podemos escolher reclamar das dificuldades ou agradecer pelas oportunidades que elas trazem. A escolha é nossa, e ela determina se estamos abrindo ou fechando as portas para as bênçãos de Deus. Ao abandonarmos o hábito da ingratidão, damos um passo importante para viver uma vida plena nas bênçãos de Deus. E isso nos leva ao próximo hábito que pode estar bloqueando essas bênçãos: a desobediência. A desobediência é um hábito que, muitas vezes, surge de forma sutil. Pode começar com pequenas justificativas: "Isso não é tão grave, Deus vai entender", ou "Eu mereço isso". No entanto, cada ato de desobediência, por menor que pareça,
cria uma barreira entre nós e as bênçãos de Deus. A Bíblia nos mostra, repetidamente, que a obediência é um caminho direto para a manifestação do favor divino, enquanto a desobediência nos afasta desse propósito. Um dos exemplos mais marcantes de desobediência na Bíblia é a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel 15, versículos 22 e 23, Deus dá uma ordem clara a Saul: destruir completamente os amalequitas e tudo que pertencia a eles. No entanto, Saul decide poupar o rei Agag e o melhor do gado, justificando que queria oferecer sacrifícios a Deus. Parecia uma boa intenção, mas era, na verdade, desobediência. Quando Samuel confronta Saul, ele diz: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. A desobediência de Saul custou-lhe o reino e o favor de Deus. Essa história nos ensina uma lição crucial: a obediência não é negociável. Deus não está interessado em nossas justificativas ou boas intenções quando elas contradizem suas ordens. A obediência é uma demonstração de confiança e respeito à autoridade dele. Quando desobedecemos, estamos, essencialmente, dizendo que sabemos mais do que ele ou que nossos desejos são mais importantes do que sua vontade. Mas por que a desobediência bloqueia as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, ela quebra a comunhão com ele. Deus é santo, e o pecado da desobediência nos separa dele. Em Isaías 59, versículo 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A desobediência fecha os ouvidos de Deus às nossas orações e impede que suas bênçãos fluam livremente. Além disso, a desobediência nos coloca em um caminho de consequências naturais. Quando escolhemos ignorar as instruções de Deus, estamos sujeitos às consequências de nossas próprias escolhas. Isso não significa que Deus nos abandona, mas que permitimos que nossas ações nos afastem dele. A obediência, por outro lado, nos coloca sob sua proteção e direção. Em João 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é, portanto, uma expressão de amor e confiança nele. Mas como podemos abandonar o hábito da desobediência? O primeiro passo é reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Precisamos humildemente admitir que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, como diz Isaías 55, versículo 9. Em segundo lugar, é essencial mergulhar na palavra de Deus, pois é através dela que conhecemos sua vontade. Por fim, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, que nos capacita a obedecer, mesmo quando é difícil. A obediência nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Ela nos coloca em alinhamento com o propósito de Deus e abre as portas para suas bênçãos. E isso nos leva ao terceiro hábito que pode estar bloqueando essas bênçãos: a incredulidade. A incredulidade é um hábito que, muitas vezes, se disfarça de realismo ou cautela. Pensamos que estamos sendo prudentes ao duvidar, ao questionar, ao hesitar. No entanto, a Bíblia nos mostra que a incredulidade é uma das maiores barreiras para as bênçãos de Deus. Ela limita nossa visão, restringe nossa experiência e impede que vejamos o poder de Deus agindo em nossas vidas. Um dos exemplos mais conhecidos de incredulidade na Bíblia é a história de Tomé, um dos discípulos de Jesus. Em João 20, versículos 24 a 29, Tomé se recusa a acreditar na ressurreição de Jesus até que ele mesmo veja e toque nas feridas do Senhor. Quando Jesus finalmente aparece a ele, diz: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A incredulidade de Tomé não anulou a ressurreição, mas certamente limitou sua experiência de alegria e paz que os outros discípulos já haviam experimentado. A incredulidade é como um muro que construímos ao nosso redor. Ela nos impede de avançar, de sonhar, de confiar. E, pior ainda, ela nos afasta da promessa de que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme está escrito em Efésios 3, versículo 20. Quando duvidamos, estamos, em essência, dizendo que Deus não é capaz ou que não está interessado em agir em nosso favor. Mas por que a incredulidade bloqueia as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, ela contradiz a natureza da fé. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o canal através do qual as bênçãos de Deus fluem. Quando não cremos, fechamos esse canal. Não é que Deus não queira nos abençoar, é que nossa incredulidade nos impede de receber. Além disso, a incredulidade nos mantém presos ao natural, ao visível, ao palpável. Ela nos impede de enxergar o sobrenatural, o invisível, o eterno. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, somos lembrados: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A incredulidade nos prende ao temporal, enquanto a fé nos liberta para experimentar o eterno. Mas como podemos abandonar o hábito da incredulidade? O primeiro passo é reconhecer que a fé não é um sentimento, mas uma decisão. Podemos não sentir que Deus vai agir, mas podemos escolher crer que Ele vai. Em segundo lugar, é essencial alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, nos diz: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nos expomos às Escrituras, mais nossa fé cresce. Por fim, precisamos nos lembrar das vezes em que Deus já agiu em nossas vidas. A incredulidade muitas vezes surge quando esquecemos o que Deus já fez. Abandonar a incredulidade não significa ignorar as dificuldades ou os desafios. Significa escolher confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Significa acreditar que Ele é maior do que qualquer obstáculo e que suas promessas são fiéis. Quando fazemos isso, abrimos as portas para que suas bênçãos fluam em nossas vidas. Abandonar hábitos como a ingratidão, a desobediência e a incredulidade não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação do coração. É um convite para viver em plena comunhão com Deus, alinhados à sua vontade e abertos às suas bênçãos. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas cada passo em direção a Deus é um passo em direção à vida abundante que Ele prometeu. Se você deseja viver essa vida plena, comente abaixo: eu escolho viver em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Que Deus abençoe sua vida.